Olá, bom dia para você. O governo federal e a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, assinam agora um acordo para ampliar a segurança nos estádios. Vamos acompanhar ao vivo aqui de Brasília. Estádio Seguro, uma iniciativa do governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a CBF, constitui uma iniciativa que visa garantir a segurança dos frequentadores dentro e no entorno dos estádios esportivos. A implementação da medida visa garantir que os estádios sejam locais de celebração, de paz e socialização para toda a família. Agora, assistiremos a um vídeo que apresenta detalhes do projeto Estádio Seguro. Torcer por um time de futebol faz parte da vida de milhões de brasileiros. Frequentar um estádio também. Mas a violência dentro e fora das arenas tem afastado muitas famílias. Resgatar a ideia de que o estádio é um local de celebração do esporte, de diversão e socialização, livre de preocupação com a segurança pública, faz parte do projeto Estádio Seguro. O projeto, desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol, vai atuar na prevenção e repressão das infrações penais, medidas restritivas na entrada e ao redor dos estádios. Estamos falando de algo inovador na área da segurança pública e inédito no país, já que envolve a aplicação de mecanismos de inteligência e tecnologia capazes de identificar torcedores com medida judicial de afastamento, pessoas dadas como desaparecidas e indivíduos com mandado de prisão nas instalações e imediações dos estádios. Com o projeto Estádio Seguro, o governo federal reforça seu compromisso em aperfeiçoar a integração dos órgãos de segurança pública, fortalecer o enfrentamento à criminalidade e promover uma sociedade pacífica e inclusiva para um desenvolvimento saudável e sustentável. Confederação Brasileira de Futebol, Ministério do Esporte, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Governo Federal. Ouviremos agora o senhor Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Saudações a todos, senhoras e senhores. Hoje é um dia histórico. Quero cumprimentar todos os presentes, presidente de federações, presidente de clubes, deputados, senadores, ministros e demais autoridades aqui presentes. Especialmente cumprimento o ministro Flávio Dino e o ministro André Fufuca. Em nome de quem cumprimento a todo o governo do presidente Lula, parabenizando pelo trabalho que vem fazendo para a retomada do crescimento econômico e a redução das desigualdades. E também para garantir a melhor segurança do nosso país. Ainda mais importante nesses tempos difíceis, em que enfrentamos graves ameaças à democracia. Este acordo de cooperação entre o Ministério da Justiça, o Ministério do Esporte e a CBF é importante para fortalecer a candidatura do Brasil à Copa do Mundo Feminina em 2027. Reforça nosso compromisso de promover o desenvolvimento do futebol brasileiro com a consciência de que deve ser uma ferramenta a serviço da sociedade e potencializar a experiência positiva deste Ministério da Justiça com o projeto Estádio Seguro no Maracanã, que é o inicial e que tanto o Ministério do Esporte e CBF fazer um trabalho que possa com que todos os clubes aqui presentes, seja de Série A, B, C e D, possam também aderirem. Não por acaso foi escolhido pela Conmebol para a sede da final única da Copa Libertadores, que foi o estádio do Maracanã, onde iniciará esse projeto. Este acordo abre também a possibilidade para que todos os clubes possam participar diretamente, contribuindo para melhorar o ambiente dos estádios brasileiros, com melhor controle de frequência e identificação biométrica. Ao mesmo tempo, este acordo permitirá também o cruzamento de dados importantes
para aprimorar e implementar políticas de segurança pública fundamentais para toda a sociedade. A CBF está comprometida com essa iniciativa. Tenho certeza que as federações e os clubes brasileiros e todos os gestores dos estádios do Brasil também estão. Com racismo não tem jogo, com violência não tem jogo, com crime não tem jogo. O torcedor irresponsável e criminoso pode ter uma certeza, será identificado e punido. Quero ainda fazer um reconhecimento à história não dá saltos. O acordo que assinamos hoje é uma evolução de políticas públicas que vem amadurecendo há mais de 10 anos. O Guia de Recomendações de Parâmetros e Dimensionamentos para a Segurança e Conforto em Estádios de Futebol, publicado em 2011 pelo Ministério do Esporte, já falava nisso. É bom que se diga, até hoje este guia é a principal referência do país neste tema. A CBF está à disposição do Ministério do Esporte para atualizá-lo. E, a propósito, Alcino Reis Rocha, nosso secretário-geral hoje na CBF, era o secretário nacional de futebol do Ministério do Esporte naquela época. Aproveito este momento para mais alguns registros importantes. Uma série de medidas concretas vem sendo tomadas para proteger a integridade do esporte contra a manipulação de resultados. Técnicos da FIFA virão ao Brasil em novembro para mais uma sessão de treinamento da Unidade de Integridade da CBF. A própria FIFA fez questão de anunciar para o mundo inteiro que a colaboração com a CBF nesta área é exemplar. E temos trabalhado muito juntos para combater a violência e o racismo, com iniciativas educativas, como seminários, publicações e o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. E também prevendo, pela primeira vez, punições pedagógicas nos regulamentos das competições. O que hoje é referência para o mundo todo, inclusive com penas desportivas, como a perda de pontos nos casos de racismo. Vale lembrar que logo na primeira Assembleia Geral que presidimos no dia 7 de março de 2022, assinamos um manifesto com todas as federações e clubes dizendo: o futebol tem a responsabilidade de ser um instrumento para uma cultura de paz na sociedade e, ao mesmo tempo, uma ferramenta de promoção do desenvolvimento humano, econômico e social. Atentos aos movimentos de mercado em torno do futebol e sensibilizados por episódios de violência que merecem e demandam uma ação coletiva para evitar que se repitam, reafirmamos o compromisso de trabalhar em conjunto e harmonia em prol do fortalecimento do futebol brasileiro, para que tenha condições de gerar ainda mais emprego e renda no país e por ser referência de boas práticas para toda a sociedade. A CBF agradece pela oportunidade de colaborar com o governo em tantas frentes e nesta em particular com o Ministério da Justiça, que tanto vem apoiando o futebol brasileiro pelo trabalho exemplar e competente do ministro Flávio Dino e também do secretário executivo Ricardo Capelli, que merece nossa gratidão e reconhecimento por ter garantido, inclusive, quando o país vivia uma onda de terror, e garantiu a realização da Supercopa de Futebol em Brasília em janeiro deste ano. Por fim, reafirmamos o nosso compromisso de trabalhar incansavelmente para que o futebol brasileiro seja referência de boas práticas para toda a sociedade. Podem contar conosco. Muito obrigado. Com a palavra agora o senhor André Fufuca, ministro dos Esportes. Bom dia. Excelentíssimo senhor ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a quem cumprimento com um cordial abraço. Meu amigo secretário executivo Ricardo Capelli, nosso querido Tadeu, secretário nacional de Segurança Pública, que tive a oportunidade de ser deputado com o mesmo, presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, cumprimentar a todas as federações, e aqui gostaria de cumprimentar as federações de futebol de todos os estados do Brasil, em nome da única presidenta da federação, a doutora Michele, que é presidente da Federação da Paraíba.
cumprimentar a todos os deputados que aqui estão presentes, deputado Rubem Júnior, deputado Márcio Gerri, deputada Amanda Gentil e a todos os demais, do deputado Orlando, que eu tenho a alegria de, além de comungar com ele, de 3 mandatos na Câmara Federal, está hoje numa pasta que ele fez história, que é reconhecida não apenas nacionalmente, internacionalmente. Então, meu querido amigo Orlando, os seus sonhos e as suas histórias no Ministério se perpetuam e tenho a certeza que o seu conhecimento é muito importante para que possamos fazer uma grande gestão à frente do Ministério. Cumprimentar todos os times da Série A, Série B, Série C, Série D e aqueles que ainda não estão em nenhuma das 4. Mas, meus amigos, o evento que nós temos aqui hoje tem um caráter singelo e grandioso. Singelo porque se resume a 2 únicas palavras, que tem uma amplitude muito grande quando nos estendemos em relação a elas. Estádio seguro. E quando se fala de estádio, a gente tem a impressão que nós envolvemos o lazer, a alegria, a fraternidade e a família. Mas como levar aos estádios várias das famílias se nós temos grandes dificuldades no que diz respeito ao seio da segurança? Grande dificuldade, muitas das vezes, a violência atingir aqueles que menos podem fazer e aqueles que mais precisam. Então, tenha certeza, ministro Flávio Dino, você que teve essa iniciativa louvável, que nós estaremos no Ministério do Esporte, trabalhando incansavelmente para que essa pauta de hoje seja levada não apenas aos maiores estádios do Brasil, mas aos pequenos e médios, que é onde também acontece o futebol e onde também tem que se haver segurança pública. O presidente Lula, quando assumimos o Ministério, nos deu uma missão: democratizar o esporte e principalmente a estrutura esportiva. E hoje nós estamos falando de dar proteção a quem está dentro do estádio. Mas eu queria, pedindo aqui uma singela licença à Sua Excelência, ministro Flávio, que onde passou executou sempre brilhantes serviços, tanto no Judiciário como no Executivo no Maranhão e agora no Executivo à frente do Ministério da Justiça. Eu queria pedir licença para falar também daqueles que querem entrar no estádio e não podem. E aqui eu estou falando daqueles que muitas das vezes não têm condição de pagar o ingresso. Os ingressos hoje ficaram muito caros. Isso aqui não é novidade para ninguém. E é por isso que eu queria que nós fizéssemos um grupo de trabalho. A CBF, o Ministério dos Esportes, os clubes e federações, para que nós possamos instituir o ingresso social. O ingresso social para aquele que não tem condição de ir para o estádio. É importante a segurança, mas é importante também que nós demos o direito da inclusão daqueles que não podem ir ao estádio. Aqueles que estão no CAD único, aqueles que recebem um salário, 2 salários por mês e, consequentemente, não têm condição de tirar 500, 600, até R$1.000 do bolso para pagar o ingresso. Então, esse grupo de trabalho será criado e nós temos certeza, os clubes, as federações, a CBF, que nós teremos muito diálogo. Não iremos fazer nada de afogadilho que prejudique ninguém. Mas é importante que tenhamos tenhamos essa ciência. E o principal, o programa de hoje é o primeiro passo de um projeto audacioso do Brasil, que é sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. E nós só podemos trabalhar nisso no momento em que tivermos segurança nos estados, tivermos a garantia que teremos uma corrente de forças nos ministérios para trabalhar e entregar à FIFA o que ela quer, que são estádios seguros, que a família possa ir e que nós possamos ser exemplo para o mundo, como já fomos no passado, na Copa do Mundo masculina, nas Olimpíadas, e não será diferente com o apoio da CBF, com o apoio dos ministros e principalmente com a força de vontade do presidente Lula, nós estaremos trabalhando para que ano que vem, com a bênção de Deus, o Brasil seja o país selecionado para ser sede da Copa do Mundo do ano de 2027. Ministro Flávio Dino, muito obrigado pelo convite. Tenho a certeza que essa parceria se estende para todas as áreas que você achar pertinente que o Ministério do Esporte esteja abraçado e a todos os outros ministérios. Tenho aqui um ministério parceiro para que possamos concretizar e avançar em pautas nacionais. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos nós. Com a palavra, neste momento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Senhoras e senhores, todos e todas que aqui estão e que de algum modo convivem comigo, sabem que usualmente eu uso gravatas bem discretas. Hoje eu estou usando uma que não é nada discreta. E por algumas razões fundamentais. A primeira é que nós estamos no mês em que celebramos a pátria, o 7 de setembro. O
Segundo motivo, porque eu estou com muito orgulho patriótico do nosso país, em razão do excelente discurso que o presidente Lula fez ontem na ONU, e desse encontro histórico hoje entre Lula e Biden, o presidente dos Estados Unidos, lançando uma iniciativa global sobre o trabalho digno no mundo. A operação, o acordo se chama Coalizão pelo Trabalho Digno, Coalizão Lula-Biden pelo Trabalho Digno, mostrando a força da diplomacia brasileira na arena internacional. O terceiro motivo é porque nós tivemos hoje êxitos muito importantes na área da segurança pública. Hoje houve operações lideradas pela Polícia Federal abrangendo o bloqueio de bens de mais de 6 bilhões de reais do crime organizado no país. Talvez seja a maior concentração da história brasileira. Isto porque ontem nós tivemos uma operação integrada com a Marinha do Brasil, e eu quero agradecer às Forças Armadas e ao Ministério da Defesa, que resultou na maior apreensão de drogas em um navio que tinha saído de um porto brasileiro. Houve a abordagem a 35 quilômetros da nossa costa e ali havia mais de 3 toneladas e 600 quilos, se não falha a memória, 3,6 toneladas de cocaína. Para vocês terem uma ideia, amigos e amigas, isso no mercado significa mais ou menos 500 milhões de reais. E isso significa descapitalizar o crime organizado. E houve hoje uma grande operação em 8 estados sobre lavagem de dinheiro, contrabando, garimpo ilegal. E aí foram mais 5 bilhões e 600 milhões de reais de bloqueio de bens, mostrando a seriedade dessa política nacional de segurança pública, e por isso eu quero homenagear o nosso secretário Tadeu Alencar e o doutor Gustavo e o doutor Fernando da PRF e a Polícia Penal. Porque são polícias do Brasil e não polícias do governo. E, finalmente, o quarto motivo é exatamente, presidente Adinaldo, a nossa seleção brasileira de futebol. Eu acompanho as Copas do Mundo desde 1974, apesar de parecer mais jovem. E naquela Copa nós ficamos no honroso 4º lugar. Perdemos para a Holanda, que era uma máquina de futebol, eu lembro bem, meu primeiro trauma futebolístico. Depois eu me acostumei com traumas, porque eu resolvi torcer pelo Botafogo. Então, ao longo da vida, eu fui incorporando isso como uma rotina. Mas esse ano não vai acontecer, sangue de Jesus tem poder. Depois, em 78, todo mundo lembra a circunstância, nós ficamos em 3º lugar. É um gol antológico de Nelinho na ponta direita. Algumas coisas boas são feitas pela extrema direita, mas normalmente é pelo outro lado. E ele fez um gol antológico na edição do 3º lugar contra a Itália. E depois veio aquele esquadrão maravilhoso de 82 que rivaliza com o de 70 e outras gerações, inclusive a geração tão vitoriosa quanto a de 58. Porque de 58 a 70 nós tivemos 3 títulos mundiais, mas de 94 a 2002 nós tivemos 2 títulos mundiais e um vice-campeonato, liderados por pessoas como hoje o senador Romário, realmente uma figura exponencial no futebol. No caso de 94, ele, Dunga e outros, Bebeto, enfim, liderando aquela seleção, e depois a geração em que nós tivemos o vice-campeonato de 98 e o campeonato de 2002, pontificando, sobretudo, os 2 Ronaldos. É um símbolo da nossa pátria. A nossa pátria, a nossa nação é muito grande. Para uni-la é muito difícil. Existem poucos países tão extensos no mundo. E uma das formas de uni-la, de fortalecer os laços interpessoais, é nós termos a conjugação de narrativas quanto ao passado, projetos quanto ao futuro e símbolos da nacionalidade. Um desses símbolos é a seleção brasileira de futebol. Mesmo que a gente fique mal-humorado daqui e dacolá,
Mesmo que a gente não goste de um ou outro aspecto, mas quando chega na Copa do Mundo, todo mundo se entusiasma, se une em torno desse símbolo do Brasil. Então eu quero homenagear todo mundo do futebol aqui presente, as federações, os clubes, uma salva de palmas ao esporte brasileiro, ao futebol brasileiro. E, ministro André Fufuca, é uma alegria recebê-lo aqui no Ministério, assim como o defensor público Fernando, mas especialmente você, ministro, porque somos companheiros de caminhada na luta política no Maranhão, e eu sei que você vai fazer um trabalho obstinado, um trabalho planejado e um trabalho com resultados, porque esses são os sinais de legitimação de uma ação política. E eu sei que você hoje está iniciando com esse evento, esse trabalho que lhe foi delegado pelo presidente Lula. Hoje, Vossa Excelência mencionou o tema dos ingressos. E, claro, o Ministério do Esporte tem um papel proeminente de liderança nisto. Mas eu quero lhe dizer, mais uma vez, que aqui no Ministério da Justiça você tem parceiros. Outro dia eu disse isso e distorceram. E hoje eu reitero, você tem parceiros para o que precisar. Se as conversas com a CBF não andarem bem, nós temos a Secretaria Nacional do Consumidor ali. O secretário Adi está ali olhando, ó, presidente, é aquele ali, é do Rio de Janeiro. Torcedor do Vasco da Gama, é mais sofredor do que eu. De modo que eu tenho certeza, ministro, que você vai ter no governo inteiro o apoio necessário a fortalecer essas linhas de trabalho. Concluo homenageando a Câmara dos Deputados, os deputados do meu estado, Márcio Gerri, Rubem Júnior, Amanda Gentil e o ministro, sempre ministro Orlando Silva, meu companheiro e meu amigo. Muito obrigado pela presença desses deputados. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Homenageio também os prefeitos e digo que esse instrumento de hoje pode ser utilizado por outras modalidades esportivas. O acordo está aberto para todo mundo do esporte, porque ele permite simplesmente o diálogo de sistemas, em que ingressos com CPF vão permitir a consulta da base de dados da segurança pública, em que nós temos, por exemplo, mandados de prisão em aberto. Houve alguns testes que mostraram a eficácia desse instrumento no cumprimento de mandados. Será possível também dar efetividade às sanções de afastamento de estádio, porque nós teremos uma base nacional que será consultada via sistemas e, com isso, quase que em tempo real, é possível identificar ameaças e melhorar, claro, a eficácia das polícias. E nós podemos fazer isso de modo amplo em relação a outras modalidades esportivas. Nós já temos o projeto Escola Segura, agora Estádio Seguro. Vamos começar com o ministro Silvio, Portos e Aeroportos. O projeto sobre portos seguros, porque todos os dias são apreendidas cargas de cocaína nos aeroportos. Sobretudo Guarulhos, mas não só. Mas são quilos. Nos portos são toneladas. Sempre 1 tonelada, 2 toneladas. E isso tem um impacto na descapitalização das quadrilhas, porque essa é a principal fonte de financiamento hoje do crime no Brasil. E isso impacta nas estatísticas de roubo, nas estatísticas de furto, nas estatísticas de homicídio. Não é o tráfico de drogas em si apenas. Por isso, presidente Adinaldo, eu quero agradecer muito essa parceria com a CBF, agradecer ao ministro André Fufuca e dizer que nós sempre estamos à disposição, tanto da CBF quanto do Ministério do Esporte. E se for possível, ao presidente da CBF, eu não sei bem a sua religião,
mas pelo menos um pensamento positivo e umas orações para o meu glorioso Botafogo. Eu tenho 55 anos, eu só vi o Botafogo ser campeão uma vez. Então, eu acho que chegou a vez de ser campeão 2 vezes. Muito obrigado, viva o esporte, viva o Brasil. Procede-se agora à assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para a instituição do projeto Estádio Seguro, que entre si celebram o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Confederação Brasileira de Futebol, tendo como signatários o senhor Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, o senhor André Fufuca, ministro do Esporte, e o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública. Secretário Executivo do Ministério da Justiça, senhor Ricardo Capelli, também assina o acordo. Também o Secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar. Eu quero, a propósito da assinatura do Capelli, dizer que ele teve um papel fundamental na assinatura desse acordo, ou seja, ele não é interventor só no Distrito Federal, ele também cuida de futebol, e agradecer ao Alcino. O Alcino, fique de pé, companheiro, camarada, que é o secretário-geral da CBF. Muito obrigado a vocês, uma salva de palmas. Está encerrada esta cerimônia. A todos, obrigado pela presença e bom dia. Bem, nós acompanhamos a assinatura do Acordo de Cooperação entre o Governo Federal e a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para ampliar a segurança nos estádios. A ação faz parte do projeto Estádio Seguro, que prevê que os ingressos sejam individualizados, vinculados ao CPF e com foto do rosto do comprador ou de quem ganhou o ingresso. Além disso, informações sobre esses torcedores serão enviadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para ajudar no trabalho das polícias. E voltamos a qualquer momento com outras informações do governo federal. Estamos também nas redes sociais. Até mais.